Estamos de volta com o programa Decisões e Argumentos, hoje falando sobre o homeschooling. Estão aqui comigo o vereador do PSB, Eliseu Gabriel, o coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Ítalo Francisco Curcio, e o jornalista e escritor Daniel Barros, autor do livro Por que se aprende tão pouco nas escolas. Eu acho que seria interessante a gente abordar uma outra questão agora. Com essa decisão do STF, o homeschooling se mantém proibido no Brasil. Há casos específicos em que ele seria interessante, na opinião de vocês? Por exemplo, crianças que moram no meio rural e não têm condição de chegar até a escola. Só um exemplo para citar. Vocês acham que há algumas situações em que ele seria oportuno? Eu acho que não pode haver exceção, porque você imagine se a educação escolar não fosse obrigatória. O Estado poderia começar a abrir mão da sua responsabilidade. O poder público poderia começar a abrir mão. Não deu, não tem, olha. Vamos incentivar o homeschool, vamos incentivar, quer dizer, ele deixa de ter a responsabilidade de todo mundo civilizado tem educação pública gratuita de qualidade, busca essa qualidade. E todo mundo civilizado, a imensa maioria, tem a ver com obrigatoriedade da educação escolar. Em lugares distantes, como ele estava citando agora, alguém tem que arrumar uma maneira, tem barco, é lógico que leva algumas horas, paciência, podemos usar algumas soluções tecnológicas para chegar aos conhecimentos através da mídia, mas tem que ter um professor orientando, discutindo com os alunos o tempo inteiro, estabelecendo essa convivência que é fundamental. Mas se abrir mão dessa obrigatoriedade, pode ter certeza. Aos poucos o prefeito, esse ano eu não tive dinheiro, então não vamos fechar 10 classes, vocês estudem em casa. Entendeu? Então, tanto o poder público abre mão, como as próprias famílias, muitas vezes, são encorajadas a pôr os filhos para trabalharem muito antes do que deveria. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A educação pública escolar tem que ser obrigatória numa determinada faixa de idade. A sociedade tem que cobrar o poder público para poder oferecer... Né? A melhoria, mais recursos para a educação. E para poder oferecer educação para todos. Né? Então, você tem algumas soluções, inclusive no norte, que são estados muito grandes, onde, por meio de tecnologia, o poder público consegue levar a educação às tribos mais distantes. O estado do Amazonas ficou famoso por fazer isso, por intermediação tecnológica. Mas com um professor presente. Com um professor presente. Então, você tem lá um espaço pequeno, 3 alunos, e o professor presente e um outro professor dando aula sobre um tema específico. Funciona muito para escolas de ensino médio, porque escolas de ensino médio, geralmente, o aluno o transporte é mais longo, né? Você tem menos escolas de ensino médio, tem algumas cidades que só tem uma escola de ensino médio, e aí você requer um conhecimento mais específico de física, de química, de biologia, mas você tem um professor lá intermediando. E às vezes dá, inclusive, para fazer com a aula ao vivo, de uma forma que o professor consegue, inclusive, responder às dúvidas do aluno lá ao vivo. Quase como se ele estivesse lá presente, ele só não está fisicamente. O Roraima faz isso, o Instituto Federal Rondônia, o Instituto Federal de Rondônia faz isso com cursos técnicos. Então, há soluções tecnológicas, as pessoas precisam cobrar o poder público para resolver esse problema e não tentar resolver com seus próprios meios. A mesma coisa é a segurança pública, você precisa cobrar o poder público de te proteger e não por exemplo, andar cada armado para pegar dar um uma tiro em arma e se alguém. defender. Exatamente. Quer dizer, o Educação é a mesma monopólio da lógica. força tem que ser do poder público, o monopólio da força tem que ser do poder público. Agora, senão fica a história, vamos comprar uma arma para me defender. É a mesma lógica. Eu quero lembrar o seguinte, nós vivemos numa economia de mercado e certamente na economia de mercado existem algumas ofertas que vão além do básico. Também eu destaco aqui que, embora o nosso tema não seja a Base Nacional Comum Curricular, mas por que é necessário ter uma Base Nacional Comum Curricular? É necessário porque, numa economia de mercado como a nossa, a escola pública é dever do Estado, sem dúvida nenhuma. A escola pública é dever do Estado, como a saúde pública é dever do Estado, como a segurança pública é dever do Estado. Agora, nada impede que eu tenha bons hospitais privados, boas escolas privadas e boas empresas de segurança privada. Só que elas estão além. Elas não estão substituindo a família. Elas estão aí, estão juntas com o poder público, juntas com a escola pública.
Então, a escola privada, por exemplo, ela tem que oferecer, no mínimo, as condições estabelecidas na Base Nacional Comum Curricular. Isso mesmo. Eu sou professor de uma escola privada e eu defendo a escola privada, obviamente, mas ela está submetida a esta lei maior. A base eu curricular. tenho a Base Nacional Comum Curricular, que é uma outra discussão, se ela tem defeitos, se não tem, num outro momento poderemos discutir. Agora, vejamos o seguinte, a escola, seja pública ou seja privada, ela é uma instituição social, ela é importante. Eu não estou dizendo que o pai que de repente não gosta da escola pública, então ele mantém o filho dentro de casa. Não, procure então uma escola privada. Você tem dinheiro? Ótimo. Então Até você porque, procura uma professor escola Ítalo, privada. existem vários tipos de escolas privadas, né? Na escola pública é uma coisa mais nivelada, tudo não tem essa coisa de uma corrente A, corrente B ou corrente C, né? Nem deve haver, né? Existem várias opiniões que é muito bacana que as pessoas tenham uma formação geral, que ouçam várias opiniões. Mas a escola privada, existem escolas privadas de uma determinada profissão, uma determinada fé religiosa, por exemplo. Existem escolas privadas de um determinado método específico de educação, de ensino, que o pai, se tiver condições, coloca. Como é que fica, né, no caso de um filho educado em casa, como que se daria esse ingresso numa universidade, né? Bom, aí você tem o Enem. O Enem, de certo modo, ele acaba certificando o aluno. Mas veja que você está transformando isso num documento. Então, nós temos que voltar atrás. Nós estaríamos novamente burlando a Constituição. Por quê? Porque a Constituição diz o quê? Que esse meu jovem, que será cidadão, que eu estou formando como cidadão, ele tem que ser formado pela escola, pela família e pela sociedade. Aí eu vou utilizar algum mecanismo legal para certificar o meu filho com o Enem, porque ele se deu bem no Enem, eventualmente ele vai bem no Enem, ele cumpre aquela nota mínima dos 450 pontos e ele estaria já qualificado para ingressar na universidade. Mas esses são o quê? Jeitinhos, mais um jeitinho brasileiro. O professor Ítalo mencionou a Base Nacional Comum, ela é uma política que vai na contramão dessa tendência que você mostra de aumento de homeschooling. Porque a Base Nacional Comum, ela garante para todo o território nacional que há clareza sobre o que os professores precisam ensinar e quando, em quais anos. E ela ajuda justamente nessa questão que você está dizendo de como você vai garantir que o aluno está preparado para poder fazer um determinado exame. Em tese, as avaliações no Brasil serão todas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular. Outros países que conseguiram avançar sistematicamente em educação criaram bases curriculares ou currículos nacionais, currículos que não dizem exatamente como o professor deve ensinar determinados conteúdos, mas diz quais são os conteúdos que precisam ser aprendidos. Isso é fundamental para que você tenha uma unidade no Brasil e para que você tenha também, para que você garanta um mínimo de equidade, para que você não tenha essas diferenças que você tinha antes da base. Então, do ponto de vista de política pública, a gente está indo na contramão da ideia de homeschooling. Eu acho que isso é muito bom, é muito saudável, porque a gente está preocupado com equidade, a gente está preocupado com os problemas reais mais importantes das salas de aulas, da escola no Brasil. Homeschooling é uma discussão bastante interessante, mas me parece que é algo restrito a um grupo muito pequeno, né? E não para a grande... para a maioria da população brasileira. Me perdoe, eu quero sempre lembrar que uma grande fogueira começa com uma fagulha. Pequeno fogo. Tá certo? Se eu conseguir controlar essa fagulha, sim, dificilmente, né, eu terei o descontrole e terei uma... Agora, se eu descuidar dessa fagulha, ela poderá chegar a um incêndio. E, sim, infelizmente, sem controle, porque aí, usando essa metáfora, o homeschooling, nesse caso, pode se tornar descontrolado. Claro. E tem uma coisa que é importante a gente ver. É lógico que tem gente interessada em vender coisas. Não sou contra o negócio, sou a favor do negócio. Mas é bem provável dizer, a escola não presta para nada, eu vou vender uma maquininha aqui que te ensina. Vou vender o vídeo, vou te dar educação à distância, você contrata aqui minha empresa, que eu te mando pelo vídeo as aulas todas. Quer dizer, existe todo o interesse, né,
de sistemas de ensino, uma série que são importantes em alguns aspectos, mas um negócio da educação. E quanto mais, aparentemente, o homeschooling se desenvolver, é mais gente querendo comprar sistemas de ensino. A gente precisa tomar muito cuidado com essa história, né? É fundamental a escola, é fundamental o professor, é fundamental o espaço de convivência das pessoas. Em muitos casos, os pais se valem de brechas na lei para conseguir esse direito ao homeschooling, né? O que a gente vê o que acontece, né? Eu não acho, por exemplo, que se um pai quiser comprar uma série de equipamentos para ajudar o filho, perfeito. Se o pai quer comprar um vídeo sobre física, sobre campo eletromagnético, para mostrar, maravilha. Se quiser contratar um professor particular para reforçar a escola, complemento, maravilha. Claro. É bom que faça. Mas não você substituir o espaço da escola e do professor. País do mundo que melhorou sistematicamente seus resultados educacionais, se você olha no PISA, os primeiros, nenhum deles tem homeschooling, não é a solução significativo para a Finlândia, para Singapura, para a Coreia, para, enfim, todos esses, ou países que avançaram muito em educação nos últimos anos, como o Chile. Por que a gente haveria de fazer isso no Brasil, né? Haveria de substituir a escola? Acho que tem uma coisa que é importante, que eu tenho que falar, é a questão seguinte: tem que garantir verba, tem que garantir recursos do orçamento para a educação e aumentar cada vez mais, tá certo? Isso é fundamental. Esse congelamento dos gastos sociais por 20 anos é um crime que estão fazendo contra o brasileiro, contra as futuras gerações. Esse é um crime, né? Que isso precisa ser revisto, esse congelamento dos gastos sociais por 20 anos. Então, aí já começa, não, faz homeschooling, não, faz, quer dizer, tirando a responsabilidade, arrumando um jeito de o governo tirar a responsabilidade pela educação fundamental e educação básica. Então, é muito importante que a gente esteja atento para isso. A educação precisa de recursos e cada vez mais recursos. O Brasil arrecada 4 vezes menos impostos por habitante do que os países mais desenvolvidos. Eles têm 4 vezes mais recursos para a educação, para a saúde, etc., por habitante. Então, a gente já tem pouco recurso. Ainda se cortar o pouco que nós temos, aí sim nosso Brasil não tem mais chance nunca mais. Bom, senhores, infelizmente nosso tempo terminou, mas eu queria agradecer a participação do vereador do PSB, Eliseu Gabriel, do coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Ítalo Francisco Curcio, e também do jornalista e escritor Daniel Barros, autor do livro País Mal Educado, porque se aprende tão pouco nas escolas do Brasil. E gostaria de agradecer também a você que nos prestigiou com a sua audiência. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.